Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mais uma resolução de questão. Essa daí diz o seguinte: uma equipe de usina de dessalinização está calibrando o modelo energético para a formação do NaCl. O software exibe o diagrama de Bonhammer, eixo vertical, entalpia, que significa calor, com 5 etapas em fase gasosa. Sempre circulando, palavras inerentes aí à química, né? Tem até questão que eu gosto de começar pelo comando, mas na prática mesmo não vai fazer tanta diferença assim em química, certo? Então, ele deu aí entalpia, aqui a gente vê que envolve, a gente não se assusta com gráfico, né? Envolve aqui, pessoal, várias reações. E quando cai esse tipo de gráfico, aqui é o início da seta. Sempre quando a gente tem gráfico que envolve calor, o início da seta, quando ele está relacionando, é o de sempre, pessoal. Quando eu tenho o início da seta, esse cara vem antes da seta, automaticamente é o reagente. E esse cara é o produto, depois da seta é o produto. Então, não precisa você se assustar. Então, por exemplo, não sei nem o que ele vai pedir, mas aqui, essa reação é o reagente e essa daqui é o produto. Essa está se transformando nessa. Depois essa se transforma nessa. Aí essa se transforma nessa. Aí essa se transforma nessa. E com certeza vai ter uma mamãe aqui que a gente chama de reação global. Mas essas setas relacionando as reações é isso, beleza? E falou o seguinte: o engenheiro responsável utilizou a lei de Hess para determinar a entalpia de formação do cloreto de sódio, considerando que a entalpia de uma reação depende apenas do estado inicial e final, independente do caminho percorrido. Para isso, ele coletou os seguintes dados termoquímicos experimentais. Então, ele botou aí 5 reações, né, que são aquelas lá do gráfico, e aqui ele já deu o calor para elas, beleza? Comando da questão. O engenheiro precisa calcular a entalpia de formação de cloreto de sódio através da reação. Ele quer essa entalpia aqui. E, comando, né? A entalpia de formação de 3 NaCl é de aproximadamente. Sempre circulando as palavrinhas, tá? Vamos lá. Se o Enem colocou para você aproximadamente, isso significa que você deve aproximar os valores, certo? E se você ganha tempo, porque você tem 3 minutos aí por prova. Então, vamos lá se situar nessa questão. Esse gráfico, na verdade, eu coloquei como distrator. Porque na prova, quando você abrir, vão ter algumas informações que são inseridas para perder tempo. Por que ele é distrator, professor? Porque, vamos lá, vamos se situar. Sempre que você pega uma questão, envolve calor, entalpia, né, que é sinônimo, e eu tenho várias reações. O nome desse tópico é interessante até que você escreva, porque seu Enem ama cobrar esse cara aí, lei de Hess. É uma ideia, né? Ele vem lá em estequiometria, né? A sua base, naquela parte lá de reações consecutivas. Então, sempre que eu tenho mais de uma reação e envolve calor, escreva lei de Hess. Porque quando você sabe que é uma questão de lei de Hess, você já se tranquiliza. Porque lei de Hess só tem um caminho possível que ele pode lhe cobrar. Ele vai dar várias reações e o calor de cada uma delas. E, normalmente, ele pergunta o ΔH de uma reação, que essa reação, ela se destaca das outras. Essa reação, ela é a chamada de reação global, ou simplesmente reação mamãe, como eu gosto de chamar para vocês. Essa daqui é o resultado da soma das outras. Então, peguei uma questão, várias reações. ΔH, mãezinha, ΔH, lei de Hess. Você vai ter que somar essas reações para dar essa. Isso é lei de Hess. Mas, como eu disse, lei de Hess é um caminho muito rápido e curto que ele tem para lhe cobrar. Ele vai dar várias reações e ele vai querer o ΔH de uma. Essa que ele quer a ΔH, você vai chamar de reação global. Essa daqui é a que ele quer e essa, como eu disse, ela vem da soma das outras. Por isso que o ΔH da reação global nada mais é do que o ΔH da soma das filhas com as mudanças que você fez. Então, peguei a lei de Hess, vi uma reação que ele quer o ΔH isolada da outra, opa, essa é a global. O que é que eu tenho que fazer, professor, para descobrir o ΔH dessa? É só você olhar para ela e ver o que nessas acima é necessário para chegar nela. Essa global, inclusive, depois que você saca isso, eu gosto que você entenda que ela é o seu espelho. Como assim? Quando você vai no espelho, você não já vê você mesmo, você não vê a resposta. Então, quando você imagina ela como sendo um espelho, o que é que você tem que fazer para chegar na resposta? O que é que você tem que fazer para chegar aqui? É só você olhar e comparar. Por exemplo, eu vejo que aí sempre olha na global e depois nas semi-reações. Aqui eu vejo Na sólido. Onde é que tem Na sólido? Aqui, professor. E como essa, no final, já sei que vai estar aqui, porque isso é o final, é a soma dessas, se eu sei que essa tem que estar no final e aqui está no final, essa reação aqui, eu já sei que eu vou fazer porra nenhuma. Eu vou fazer nada. Já bateu, entende? Espelho não tem que ficar igual. Aí você vai seguindo. Próxima. 1/2 de Cl2. Onde é que tem Cl2 gasoso, né? Bom, Moisinha, eu vejo aqui. Não, aqui você não vê. Aqui é Cl-. Aqui é Cl2 sem carga, né? Isso aqui é uma substância simples, aqui é um íon. Então, onde é que tem? Moicinha, eu só vejo aqui. Essa reação bateu com essa. Se essa reação bateu com essa, já morreu. Essa reação, automaticamente, eu não preciso fazer mais nada. Bota um ok do lado dela. Você vai fazer. NaCl sólido. Onde é que tem NaCl sólido? Tá aqui. Ela aqui não vai ter que estar no final. Quando eu olho para as semi-reações, também tem que estar no final. Beleza. E agora, o que é que eu faço? Essa bateu e essa bateu. Você já bateu 3, agora você só precisa olhar para as duas. Essas duas. Ok. Não. Você já sabe que nada disso daqui está na reação global. A gente já sabe que vai ter que eliminar elas aí. Então, vamos lá. Essa a gente vai manter, porque bateu. Pegou a ideia do espelho. Essa bateu também. E essa, a primeira bateu, a terceira bateu e a quinta bateu. Então, essas duas aqui é o que eu vou direcionar o meu olhar agora. Beleza. Vamos lá. Como eu já sei que no final, quando eu somar essas, só vai estar no produto a primeira reação, a terceira e a quinta, né? No final, essas duas aqui eu vou ter que eliminar elas. Beleza.
Pra gente poder eliminar algo, aqui na química, existe uma historinha de pleonasmo. Eu gosto de associar assim. E quando se repete no reagente e no produto, duas reações, eu tenho alguém que se repete no reagente e no produto, eu estou dizendo subir de novo. É um pleonasmo. É uma repetição desnecessária. Veja, e aí, como é uma repetição desnecessária, eu tenho que eliminar eles. Então, por exemplo, esse cara aqui, eu já sei que não está no final. Beleza. Só que para eu poder cortar, eu vou ter que ver se o outro local que ele está no produto. Se não tiver, eu vou ter que inverter uma dessas reações, porque eu só posso cortar produto com reagente, produto de um com reagente do outro. Então eu tenho que ver isso daí. Quando eu olho aqui, para eu poder cortar esse cara, eu já vejo que ele se repete aqui e ele está no produto. Produto com reagente, Moisa, bateu. Corto. Já tô tranquilo. Olhando aqui para minha reação, eu também não vejo Na+. Significa que ele vai estar cortado no final. Beleza. Para eu poder cortar, produto corta com reagente, beleza? É sempre esse joguinho. Então, produto. Tem o Na+, esse cara, em algum lugar no reagente? Tem. Esse cara aqui. Beleza. Vou cortar esse com esse. Produto com reagente. Ou reagente com produto. Beleza. Tem mais alguém que eu posso cortar, Moisinha? Tem. Cl-. Cl- não tá na reação. Então, vou ter que cortar. Como ele está no produto, para eu poder cortar, ele tem que estar no reagente. Senão, eu vou ter que inverter a reação, porque eu só corto produto com reagente. Tá entendendo que é sempre a mesma coisa? Então, quando eu olho pro Cl-, ele tá no produto. Tem alguém no reagente? Tem. Esse cara tá no reagente. Cortei. 1 para 1. E tem que estar na mesma quantidade. Bom, eu vejo também que aqui na minha reação não tem elétrons. Tenho que cortar. Esse elétron corta, esse elétron também corta. Quem mais? Cl gasoso. Tem Cl gasoso aqui? Não. Tem 1/2 de Cl2. Cl gasoso não tem. Produto, corta com reagente. Perceba que no final, agora, tranquilamente, batendo os olhos. Você vê que esse cara foi o que sobrou. Esse cara foi o que sobrou. E os dois estão no reagente. E esse cara foi o que sobrou. Está no produto. Bateu. Acabou a reação. Como é que a gente acha o ΔH da global? A global, como ela veio da soma das filhas, o ΔH da global é a somatória das filhas com a entalpia que você fez, com as mudanças que você fez. Curiosamente, essas reações aqui, nenhuma delas eu precisei multiplicar por 3, por 2 ou inverter. Se eu invertesse ou multiplicasse, ou e multiplicasse, tudo que eu faço no valor, eu mexo também na quantidade de calor, beleza? Como aqui eu não precisei fazer nada, porque bateu, não vou me preocupar com valores. Se eu tivesse multiplicado por 3 aqui, ia ser 108 vezes 3, tá bom? Então, o ΔH da mamãe, como ela vem das filhas, é o somatório das filhas com as mudanças que eu fiz. Como eu não fiz nada, eu vou só simplesmente somar. Aí, muitos alunos erram essas continhas aqui. O que eu sugiro você fazer? Isso é um saldo normal, pessoal. Eu gosto de somar primeiro os negativos e somos positivos. E depois eu só faço uma soma entre eles, beleza? Então, 349 com 786, isso aqui vai dar, né? Já somando essas duas aqui, isso aqui vai dar menos 1.135. Esse é o valor do negativo. Se eu somo os positivos, vai dar 108 mais 496 mais 122. Somando os positivos, deu mais 726. Aí agora é só somar os dois, beleza? É uma soma normal, né? Então vai dar menos 1.135 mais 726. Isso aqui no final vai dar pra gente menos 409. Só quando eu olho nas respostas, não tem essa resposta, né? Se tivesse, não poderia ser o gabarito. Por quê? Isso daqui é para 1 mol. Sempre é para 1 mol quando você descobre. Que é 1 mol, né, do NaCl. E todos os valores na tabela aqui em cima, se você olhar, ele deu tudo por mol. Tudo bem? Mas ele não quer para 1 mol. Mol é quantidade de matéria. É o coeficientezinho. Diz quantos tem, não é isso? Então, como isso aqui é para 1 e eu quero para 3, menos 409 é para 1. Como eu quero para 3, eu vou pegar simplesmente esse valor e multiplicar por 3, beleza? Vai dar mais ou menos aí 1.233, gabarito, sem sombra de dúvidas nenhuma, letra A de aprovado. Só pra gente fechar essa questão. Eu poderia, né, tranquilamente, já chegar em vocês e ter falado, pessoal, não precisa você olhar para as outras. Se você viu que já bateu essas, não precisa olhar para as outras. Mas, o que é que a experiência me disse, sobretudo nas questões do Enem? Quando o Enem, tem até uma, foi em 2018, salva a memória, uma que era com ferro, não sei se vocês já viram, ele coloca ela lá e envolve várias reações. Quando tem poucas reações, 2 para formar uma global, você meio que já bate o olho e já vê a resposta. Essa daqui, como tem 5, e aí eu já passo essa dica para vocês, quando tem várias reações, certifique-se de que bateu com a global, olhando para todas as reações. Porque às vezes tem uma pegadinha que muda o gabarito da questão. Tá? Porque às vezes, por exemplo, aqui Na+, gasoso. Na+, gasoso. Se aqui tivesse 2 e aqui tivesse 1, eu não poderia cortar. Porque eu só corto quando estão na mesma quantidade. Se no final não tem, e para eu cortar tem que estar na mesma quantidade, eu só poderia cortar depois que eu multiplicasse essa por 2. Tá? Então, poderia ser uma malícia aí. Então, resumindo, lei de Hess, tem mais de uma reação que envolve ΔH, vai ter uma que ele quer o ΔH da global, pronto. Você circula ela, coloca ela com uma global que é o seu espelho, e o que você tem que fazer em cima para chegar nela? Aí você olha de baixo para cima. Esse cara tá aqui, bateu, esquece. Vai olhando. Esse cara bateu, esquece. NaCl tá no produto e aqui no produto. E aí você faz isso com todo mundo, no final, soma todo mundo com as mudanças que você fez e acha o ΔH da global. Beleza, pessoal? Espero ter feito sentido, questão aí muito boa, tá? Gabarito aí, letra A. Tamo junto, valeu!